Bem, então vamos dar início a este nosso encontro, que é o 20º encontro da roda de mentoring, né? Cada vez a gente chama uma pessoa que tem uma relação com o mentoring. Na maioria das vezes tem sido, inclusive, pessoas que passaram pela nossa formação, como é o caso da Vanessa, Boa e, noite. e depois foram ao mercado e começaram a, de alguma maneira, aplicar o que aprenderam, né? Não necessariamente às vezes se tornando um mentor autêntico, mas utilizando, não é, é, atitudes e comportamentos mentor autênticos, ferramentas que aprenderam no curso e assim por diante. Ok? E aí, bom, resolvi chamar a Vanessa, né? Vanessa, para quem é lá do nosso estado, Pernambuco, Vanessa é uma pessoa muito conhecida, né? Uma pessoa que trabalhou na Globo, né, apresentando jornal, sendo repórter, então. Vanessa era muito conhecida, depois começou a ficar nacional, foi trabalhar na Globo News, e vocês viram lá o currículo da Vanessa. Bom, e Vanessa começou digamos assim, derivar da função específica, né, do jornalismo e entrar na essência realmente do que ela faz, que é a comunicação. Comunicação tem um sentido muito amplo, né? Toda vez que a gente fala de comunicação, é comunicação em quê? Em que sentido comunicação? Bom, no nosso caso aqui, vamos tratar hoje a comunicação interpessoal, no caso específico em que um líder precisa se comunicar com seus liderados. E de que maneira o mentoring autêntico, aquele que a gente aprendeu, né, para quem fez a formação, de que maneira o mentoring autêntico pode fazer essa mediação, né, entre o líder e a sua equipe, né, atuando na qualificação da comunicação do líder com a equipe. Ok? A gente sempre faz questão de dizer que quando um líder atua como mentor, ele tem um espírito de mentor, a gente chama o líder mentor, né? Ele está praticando aquelas mesmas atitudes e comportamentos que o mentor autêntico, né, pratica, né? Claro que no caso do líder, em alguns aspectos, vai ter algumas limitações por conta da função dele, mas no geral, é praticamente a mesma coisa. Ok? Então, Vanessa, o nosso sistema aqui é o seguinte: eu começo a fazer perguntas, né? E faço uma pergunta ou duas, três, não sei quantas, mas aí as pessoas começam também a perguntar. Isso aqui é um evento produzido por todos nós aqui em conjunto. Então, eu vou começar fazendo pergunta para você e todo mundo aqui pode ficar absolutamente à vontade para fazer perguntas. Basta usar a mãozinha aqui do Zoom, né? Levantar a mão que tem aqui embaixo, raise hand, e a gente vai dando a vez na medida que as pessoas vão aparecendo. Tá bom? Então, minha primeira pergunta é o seguinte: dentro do ambiente organizacional, isso não é uma questão de Brasil, isso é questão de mundo inteiro, né? A comunicação do líder, em geral, né, na imensa maioria dos casos, ela é muito hierárquica, né? Muito autoritária, existe uma distância, né, entre o liderado, né? É como se fosse muito mais importante reafirmar o que está escrito no crachá do líder, né, do que fazer alguma coisa em favor da equipe, né? Então, qual foi a maneira que você entendeu que o mentor autêntico poderia ajudar a evitar isso, esse distanciamento? Agir exatamente ao contrário, né? Para que os líderes se aproximassem, né, dos liderados e passassem a construir relacionamentos que fossem harmoniosos, promovesse uma redução de estresse no grupo, né? Que o grupo se tornasse produtivo, exatamente também por conta desse caráter positivo de uma comunicação, digamos, humanizada do líder. Como é que você enxergou isso e passou a aplicar? Boa noite. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Paulo, pelo convite. Eu nunca, assim, com mais dificuldade, participar das outras rodas de mentoring também por causa do nosso horário aqui. Eu estou em Portugal também. É, Então, eu sou da turma de 2022, de uma das turmas de 2022, e eu sou aquele exemplo que Paulo deu. Eu não sou mentora, mas eu uso as ferramentas que eu aprendi no mentoring no meu trabalho de comunicação, seja como consultora de comunicação, que eu atualmente, mas também quando eu fui responsável pelas equipes de comunicação de algumas empresas, né? Quando eu fazia gestão de comunicação de algumas empresas.
É fundamental, assim, as ferramentas de mentoring vieram, que eu aprendi no curso, vieram casar exatamente com aquilo que a gente aprende na escola de comunicação, né? Tanto na comunicação externa quanto na comunicação interna. Mas pegando mesmo aquele material, né, do mentoring autêntico, que é completamente alinhado com tudo da comunicação que eu acredito, são basicamente aqueles quatro pontos principais, né? A escutativa, né? Ou seja, o líder que ele queira realmente é, ter essa comunicação horizontal, né? Não vertical, a comunicação horizontal, ele precisa, o líder, a líder, né? Tem que ter essa escutativa, e essa escutativa inclui silêncios, em alguns momentos, né? Como muitos aqui são ex-alunos, já sabem bem dessa prática, né? Ouvir de forma atenta e presencial, né? Não é estar aqui você falando e eu não estou prestando atenção, né? Também a questão das perguntas eficazes, né? Ou seja, e junto com essa pergunta eficaz, a pergunta autêntica, né? De aquilo que de fato a pessoa que ocupa o cargo de liderança esteja de fato preocupada e atenta a querer saber, né? É muito importante também para o engajamento e o envolvimento é, é, do líder, da líder com a equipe, é o feedback construtivo, né? Saber dar o feedback construtivo, porque a falta de feedback é uma coisa até complexa, né? O que a gente ouve hoje muito das empresas é o medo, principalmente com as novas gerações, de magoar, né? As gerações mais novas, assim, o que a gente ouve no mundo corporativo, as pessoas de RH, que aqui deve ter muita gente de RH, eu imagino, o que se fala muito hoje é o medinho, né, da geração que está entrando no mercado de trabalho, a Gen Z, né, a geração Z, de que você tem que ter muito tato para lidar com ela, mas existem, como a gente aprende, né, com mentoria autêntico, várias maneiras de você dar o feedback, ao feedback construtivo, porque sem feedback, a equipe nem sente que tem uma pessoa que lidera o processo, né? E se o feedback for mal feito, aquilo vai realmente criar um mal-estar. Então, há várias maneiras, né, de dar feedback construtivo, como a gente ver ao longo do processo de realmente chamar, usar primeiro aqueles pontos reais, positivos, né? Sugerir de repente uma mudança de rota, melhorias, sem precisar levar para o lado pessoal, focando em fatos. E o quarto e último ponto, que eu acho que talvez seja o mais importante, por isso que eu deixei por último, é ser modelo, né? Aquela questão da modelagem. Quando o líder, a líder, a pessoa que está no cargo de liderança, não age conforme o que diz, é modelo, né? Então, um discurso sem ação, sem realmente ter a modelagem, ser o modelo, aquele discurso é vazio, né? Então, eu considero que ser modelo, ou seja, se eu quero uma equipe engajada, se eu quero uma equipe participativa, se eu quero uma equipe envolvida, eu preciso ser também essa pessoa na equipe, né? Então, eu destacaria esses quatro pontos do mentoring autêntico para apoiar, né, e transformar essa comunicação de uma comunicação horizontal, uma comunicação vertical, numa comunicação horizontal humanizada. Pois é, há várias expressões hoje para designar um líder que atua dessa maneira, né? Uma expressão Uhum, muito comum é o líder humanizado. sim. Mas, para mim, líder humanizado apela bastante. A gente até já fez aqui uma roda de mentoring com o Maurício Pedro sobre a liderança humanizada, né? Mas para muita gente, a liderança humanizada pode parecer somente que é só uma maneira de tratar o outro, né? Quando, na verdade, Uhum, a liderança também, hoje, precisa se ocupar de desenvolver seus liderados, né? Tem essa sim, missão de desenvolvimento. Então, sim, ao sim, lado da sim. missão de desenvolvimento, tem esse caráter da comunicação positiva, né? Essa comunicação construtiva, comunicação colaborativa, comunicação compreensiva, sem ser passiva.
né? Uma comunicação sim. que, né, e quanto mais, digamos, efetiva é essa comunicação com essa qualidade, né, mais facilmente se Uhum, desenvolve a pessoa. Né? claro, Comunicação concordo. veio para tudo, para alcançar tudo. Se você fica calado e não comunica, por exemplo, você não acontece nada. Né? Sim, sim. De uma maneira bem simplória, né? É claro, a comunicação, se a gente hoje fala de tantas tecnologias, né? A comunicação é a primeira tecnologia em que eu consigo transferir o que está na minha cabeça para outra cabeça, né? Você não precisa de, a máquina, digamos assim, que nós temos é a comunicação, de transferir tudo aquilo que eu penso e que eu sinto para a outra pessoa, né? Essa é a ferramenta. É Não a precisa base. nem de inteligência artificial, robô. Muito bem. Tem uma coisa que eu acho curioso, e você tem trabalhado isso, né? Que é a questão do storytelling. Tá? Uhum. Storytelling, na verdade, é um nome novo que deram a uma coisa que, né, acontece A dentro, gente sempre fez. né? Isso acontecia nas tribos, com os sábios das tribos, né? Eu me lembro muito quando eu me reunia com meu avô materno, né? Eu e meus amigos ficavam em torno dele, parecia aquela coisa da tribo mesmo, o sábio falando, né? Ele contando as Uhum. histórias dele, né? Sim. Quando ele atravessou a Primeira Guerra Mundial e tal. Então, Uhum. assim, no mentoring autêntico, né? Eu acabei por descobrir que uma coisa que eu fazia poderia ser chamada storytelling. A gente sabe que logo no início, né, uma das coisas que eu indico que a pessoa faça é contar a história da sua vida para o mentorado, porque isso Uhum. estabelece, né, de início, favorece imensamente a existência de uma conexão entre o Sim. mentor e o mentorado. Como é que os líderes veem isso, né? Como é que eles usam essas narrativas que têm que ser genuínas, né? Tem que ser autênticas, né? Uhum. Uhum. E são alinhadas com o espírito do método autêntico. Como é que é isso? Como é que eles veem isso quando você passa para eles a ideia de que o storytelling pode ser um fator de conexão entre Uhum. eles e a equipe, pode estimular, pode ajudar a que ele sirva de modelo, né? Pode estimular a Uhum. criatividade, pode estimular a inovação, inclusive. Sim, sim. É essa Como é que coisa do eu storytelling. trato com os líderes, para eles entenderem na construção de história, né? Eu contar a história minha, e tal, né? Para muitos, nessa postura retrógrada, autoritária, isso pode parecer uma coisa completamente fora de propósito. Sim, sim, como se não pudesse, não, não vou misturar o lado pessoal com o lado profissional e, né, tinha muito disso. Você falando de contar histórias, né, que é o storytelling, na verdade, a tradução da palavra em inglês, é essa palavra importada que a gente usa, que é contar histórias, né? Ele junta, você conta a história, você usa um formato para contar uma história, seja uma pintura, seja um vídeo, um filme, ou uma história em texto, ou uma história falada, contada, né? E segundo o Yuval Harari, é, foi essa capacidade nossa, humana, que nos diferenciou de outros animais e nos fez chegar até aqui, né? Essa capacidade de contar histórias, construir mitos, acreditar nesses mitos, e foi isso que nos trouxe até aqui, né? Nos diferenciou de outros humanos. Mas até saiu agora em junho sobre essa importância do CEO, né, como um storyteller, ou seja, o contador de história. A McKinsey fez um artigo, escreveu um artigo em junho, exatamente sobre isso, a importância do CEO como storyteller da empresa, ou seja, aquela pessoa, porque várias pesquisas mostram, por exemplo, LinkedIn. Hoje, o perfil do CEO é mais forte que o perfil da empresa. As pessoas buscam mais o CEO do que a empresa, para se conectar, para conhecer. Muitos jovens que buscam, querem entrar numa empresa, vão para o perfil do CEO no LinkedIn, e não para o perfil da empresa, porque eles querem saber se realmente quem é esse líder, quem é esse CEO, o que é que ele diz, o que é que ele fala, no que ele acredita. Porque como eu vou lidar com uma pessoa, né? Não vou lidar com uma instituição imaginária que é a empresa. Eu vou lidar com uma pessoa. Então, eu quero saber se essa pessoa, o que ela pensa? Eu tenho valores alinhados com ela.
Então, a forma como o líder se comunica, a forma como ele conta a história, vai ser fundamental para eu, como liderado, ou como futuro liderado, ou alguém que quer fazer parte da equipe, ou que faz parte da equipe, vai se conectar e vai acreditar ou não naquilo, né? Então, essas narrativas, como você já destacou, ela precisa ser autêntica e genuína, né? Porque quando a história que eu conto, ela é real, e real nesse sentido de ser genuíno e autêntico, né? Eu crio uma quê? Uma ponte entre experiência e inspiração. Porque eu estou contando algo pelo qual eu já passei numa situação semelhante, muitas vezes, uma situação parecida, um desafio, né? Normalmente, os CEOs usam muito, os CEOs que acreditam, né, no uso dessa ferramenta, usam muito nos momentos de desafio para agregar, para chamar a pessoa, para estimular a pessoa, para engajar a equipe. Então, esse tipo de partilha de experiências buscam e provocam inspiração nas pessoas, confiança, né? Ela estimula a reflexão, ela estimula, né, esse trabalho em equipe, cria uma visão de futuro, né? Quando eu coloco ali um propósito, é, nessa história eu mostro que eu superei, eu mostro que tem ali um propósito real, isso vai criar essa visão de futuro. Então, envolve e provoca participação, criatividade, inovação, né? Isso tudo vem naturalmente quando eu faço essa história. Agora, tudo desmorona se não for genuíno, se não for autêntico. Né? Se eu crio ali uma história bonitinha, quantos casos e casos de marcas e de pessoas que criaram histórias, né? Eu sei que tem aquela frase clássica, né? Que uma mentira contada tantas vezes vira verdade. Nisso não é bem assim, porque um dia, principalmente hoje, atualmente, né, com a internet, é muito fácil de você desmascarar pessoas e marcas. Então, quando você cria uma narrativa é, que não é genuína e autêntica, uma hora as pessoas vão descobrir, né? É, então, para quem gosta de novela, até eu vendo, eu não acompanho Vale Tudo, mas teve um corte nas redes sociais, né? Quando teve um embate lá da personagem que era a namorada do Afonso, que na primeira versão foi Lídia Bronze e agora é Alice Wegman com a Fátima, né? Se Fátima, você pode enganar todo mundo. Ela fala uma frase engraçada, do tipo, você não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo, né? Foi uma frase clássica agora para quem gosta de novela, e é verdadeiramente isso. A gente pode criar uma narrativa que não é autêntica e não genuína, ela vai colar num momento, no outro, mas uma hora aquela narrativa vai desmoronar. E aí, pronto, quando a narrativa desmorona, meu amigo, não vai conseguir reconstruir essas pontes. Então, o líder como storyteller, ele, eu vejo assim, eu acho que ele consegue ter um triplo efeito. Ele contando histórias, ele, primeiro, eu acho que ele ajuda a construir a própria imagem, Sim, né? Construir e comunicar a própria imagem. sim. Segundo, quando ele representando uma empresa, não é? Na medida em que as pessoas passam a admirar aquele indivíduo, aquilo que você acabou de falar que os mais jovens buscam, né? As pessoas Uhum. começam a admirar aquele indivíduo, é uma forma indireta de começarem a admirar a empresa. Sim, e Né? por isso a importância de escolher bem quem é o porta-voz da empresa. E por fim, né, sendo um bom contador de história, ele pode ser um grande exemplo para a equipe. Ou Sem seja, dúvida. a comunicação de histórias do líder, né, ela ajuda não só para dentro da empresa, né, para a equipe Uhum. ou para si próprio, Sim, mas sim, ele projeta a si e projeta a empresa no mercado. exatamente. A comunicação interna e a comunicação externa, né? Há um exemplo aqui de um líder brasileiro, Uhum. que hoje, inclusive, ele é consultor de empresas, Uhum. mas foi considerado na época o maior líder, ou um dos melhores líderes do país, que é o Márcio Fernandes. Não sei se alguém Uhum. conheceu aqui. Márcio Fernandes, ele foi o presidente da Electro, que é a empresa de energia de Campinas, São Paulo. Né? Uhum. E o Márcio conseguiu fazer daquela empresa
não simplesmente uma das melhores empresas para trabalhar, mas dá resultados fenomenais, né, para os acionistas. Ele fez isso na empresa. O básico dele era a qualidade da comunicação dele, a comunicação Uhum, respeitosa. E para vários alunos eu já cheguei a mostrar até vídeos do Márcio Fernandes, e aconselho até a leitura do livro dele, Felicidade dá Lucro, porque ele é uhum. um líder que incorpora, mesmo que inconscientemente, talvez ele nunca tenha pensado nisso, atitudes e comportamentos de mentor. E isso ele Eu estou conseguiu. procurando aqui o nome É, do Satya Nadella. Eu estava querendo me lembrar o sobrenome, que é o CEO da Microsoft da hoje em dia. Microsoft. E ele, exatamente, a grande mudança da Microsoft, a grande mudança que ele fez na Microsoft não foi o desenvolvimento de um software, ou foi um novo Windows, ou não sei o quê. Foi justamente uma comunicação baseada nesses pilares que a gente está conversando aqui. E isso mudou radicalmente a relação dos liderados com as lideranças e transformou o ambiente de trabalho e a própria imagem para fora da Microsoft. Eu assisti a um caso muito interessante na Coca-Cola Guararapes. Coca-Cola Guararapes, ela é responsável por Pernambuco e Paraíba. A empresa é muito mal. Então chegou um cara que na época tinha 27, 28 anos para ser CEO da empresa. E ele vinha da área financeira, né, que a gente não pensa tanto Uhum. assim, como é que a partir da área financeira, desculpem os financeiros, tá? Mas assim, em geral, quando você pensa na liderança humanizada, na liderança mentora, em princípio você pensa mais em líderes puxados mais para uma coisa que seja mais, não de exatas, né, mas da área de humanas ou da área da psicologia, ou coisa assim. Bom, mas aí ele chegou e a empresa precisava de uma transformação. Ele era um comunicador nato, um comunicador nato. E aí ele chegou, contratou um cara para RH, né, uma pessoa que eu conheço, o Hélio Maciel. Ele contratou um super RH e disse assim: Você será o meu grande parceiro na revolução que a gente vai fazer nessa empresa, através de ações do RH. E a gente vai fazer as pessoas gostarem de estar aqui. E por gostarem de estar aqui, elas vão revolucionar essa empresa. E ele, ou seja, as ações de RH no dia a dia iam sendo feitas no sentido de valorizar as pessoas, saber o que é que elas precisavam para crescer, né? Cuidar de gente, tudo isso que passou a acontecer. E ele, o presidente, que era o grande defensor mesmo de tudo isso, e um grande comunicador. Eu assisti uma vez a apresentação do case deles, né, na Federação das Indústrias, e era ele, o presidente, que ia lá para frente falar do case da transformação da empresa, mas tudo baseado numa transformação liderada pelo RH. E ele tinha, até criava gritos de guerra lá com o pessoal, ele, urra, tá, aquela coisa toda. Assim, de tal forma ele conseguiu pela qualidade da comunicação que ele construiu, ele conseguiu Uhum. fazer aquelas pessoas se envolverem e fazer a transformação total daquela empresa de Sim. volta, né? E, Assim bom, também eu tenho simplesmente ele foi promovido lá para a Coca-Cola de Singapura. Foi, saiu, sim, sim. passou muito tempo, É. não. Então é E isso. tem um exemplo que é o oposto, né? Aí tem o oposto. Que aí eu vivi de perto um exemplo desse, de uma Ramírez. liderança. Hã? Era o Ramírez o nome dele, desse cara. Ah, sim, você está querendo lembrar. Eu vivi de perto uma liderança que é exatamente o oposto dessa, né? De fazer uma comunicação que o líder chegou para mim, eu fui ter uma conversa com uma gestora de comunicação da empresa, que estava muito preocupada exatamente com o nível de comunicação, da qualidade da comunicação interna da empresa, estava um caos, e essa palavra não foi usada por acaso, e estava completamente desarrumada, desalinhada, as pessoas chorando, as pessoas detestando porque estavam trabalhando ali, completamente desmotivadas, ansiosas, estava horrível, pelo jeito como a liderança estava gerindo a comunicação, né? Ele como o storyteller, né, da empresa. E fui ter uma conversa com ele e fui relatar da minha preocupação. E antes mesmo que eu pudesse propor qualquer coisa, ele para mim disse:
propósito mesmo isso. Eu estou fazendo de forma consciente. Porque no caos que as pessoas se revelam. Aí eu dei dois passos para trás fisicamente. Quando, né, a liderança chega para você e diz: Não, eu estou consciente, eu quero mesmo provocar o caos. Eu quero mesmo que as pessoas estejam umas contra as outras. Eu quero mesmo que as pessoas estejam desorientadas e infelizes, porque é nesse momento que eu vou ter aqui saber das fofoquinhas, vou saber quem é quem e tal, enfim, e criar um ambiente completamente sem harmonia. Então, eu parei naquele momento, eu digo, eu não vou avançar, porque não adianta. É o perfil dele, o que vai acontecer agora comigo foi o que acabou acontecendo, eu saí da empresa, porque eu estava completamente desalinhada com esse storytelling, né? Ele não ia mudar o posicionamento, então, saí. Então, é horrível, exatamente, é o exemplo oposto ao que você trouxe. Tudo bem. E uma coisa que a gente pode também pensar no alinhamento do mentoring autêntico com a parte da comunicação da liderança é que ao você comunicar-se bem, ou seja, de forma respeitosa, né, de forma que o outro sente que cresce com aquilo que você comunica, Uhum. né, ouvindo as suas histórias, e a gente pode usar isso realmente como ferramenta, né? Sim. Contar histórias é uma Uhum. ferramenta tremendamente forte para a liderança. Isso cada vez mais contribui para a criação de um pilar fundamental da mentoria e da liderança, que é a confiança. A confiança Sim, do outro em você. Você, como sim. mentor, precisa que o mentorado confie em você para que ele se abra para você e você saber o que é que vai fazer, né? Sim, que é Você, aquela como aliança, né, inicial que a gente faz, formação da né? aliança. E o líder precisa que os liderados se abram. Tradicionalmente, liderado algum se abre com o líder. Por quê? Porque quando ele Uhum. se abrir, vão aparecer os gaps, né? E Uhum. na maneira antiga de se pensar a liderança, né? Eu não vou, eu como liderado, não vou informar meu gap ao meu líder, senão ele vai achar que eu sou fraco, vai me colocar para fora. Mas é o contrário. Uhum. A perspectiva do líder, né? De liderança mentora, ele precisa saber dos gaps dos mentorados, para saber, dos liderados, para saber como vai ajudá-los. Uhum. De que maneira ele chega junto dessas pessoas, para que elas acreditem que ele está sendo sincero. Ele tem que preparar uma Sim. comunicação de excelente qualidade, uma comunicação acolhedora, uma comunicação receptiva, que Uhum. demonstre que ele está preocupado com o crescimento, com o futuro daquelas pessoas, não preocupado em descobrir defeitos que podem levar Uhum. a degolar o indivíduo daqui, né? Uhum. Então, assim, Agora, Paula, a gente, o que acontece muitas vezes no meu, por exemplo, no meu caso, né, quando é para trabalhar a comunicação de liderança, quando o líder tem essa consciência, o trabalho está feito. Agora, muitas vezes o que acontece? A equipe de comunicação, a equipe de RH faz o diagnóstico que o líder precisa fazer essa mudança. Aí vai e contrata. Vamos fazer um media training, vamos fazer um trabalho de comunicação. Aí é difícil, porque o líder, a pessoa que está no cargo de liderança, não tem essa consciência. E aí, para avançar e conseguir chegar a esse ponto, realmente, a pessoa que está em cargo de liderança tem que estar consciente e querer fazer essa transformação. querer. E eu já vi líderes, né, que não tinham a consciência, e a partir de experiências, a partir de experimentação, a partir de uma própria experiência pessoal, é, uma transformação feita em conjunto com a RH, eu já vi líderes mudarem completamente a atitude, a visão e realmente seguirem nesse caminho que é, você estava falando. Acho que Elis quer fazer alguma pergunta. Então, eles, Para complementar, Vanessa, eu sou colega aí de profissão, sou jornalista também Tudo bem, de Elis? profissão e hoje atuo, tudo jóia, com mentoria para líderes em comunicação. Boa. Então,
Uma coisa que eu percebi é que o líder geralmente ele só vai atrás de desenvolver a sua comunicação, na maioria das vezes, depois de uma dor. Uhum. Depois que ele percebe que ele falhou, ou ele viu pais Cortou. passando tecnicamente muito bom e eles perguntam por que que eu não estou crescendo. E aí Uhum. muitas vezes eu vou falar para ele que é porque a comunicação dele, muitas vezes ele não está conseguindo gerar valor no que ele faz. Ou Uhum. segundo, porque ele não consegue construir uma aliança com seu time e no seu ecossistema, com seus pares, onde ele gravita. E isso é muito por conta da sua comunicação, né? E esse Uhum. processo dessa viagem que eu sempre brinco, né? Uma viagem pessoal, primeiramente é um processo de descoberta disso. Ele precisa Perfeito. É, a entender consciência. que ele precisa entender o efeito que ele tem sobre a. E aí, Uhum. onde é que eu acho, Paulo, que tem uma cola muito grande com o método? A autenticidade talvez seja uma das coisas mais importantes na comunicação, minha experiência em mentoria. Porque existem líderes de todo tipo, né? E os colegas de RH sabem disso. E aí, qual que é uma outra coisa que chega muito para mim é aquela pessoa que já tentou copiar alguma coisa que alguém já fez. E aí, quando você copia, mas não tem a Uhum. ver com a sua essência, não pega bem. Então, alguém já viu um outro líder, o meu par já foi promovido porque ele faz vídeo. Mas o Sim. carismático, ele faz muito bem vídeo, e o outro não tem a mínima cancha no vídeo e ele quer copiar. Então, não é autêntico. E eu sempre brinco, Sim. assim, comunicação tem que haver com você. Você não, se você não vai bem no vídeo, esquece o vídeo, vai no que você é bom. Você pode Uhum. ser um excelente comunicador sem ter que você obrigatoriamente ir para o vídeo. Em que você é maravilhoso? Onde é que você não chegaria onde você está se você não soubesse comunicar? Então vamos resgatar isso. Então isso que você falou da história do também da história de você achar aquela coisa do walk the talk, né? É muito mais importante o que você faz do que o que você fala. Uhum. Eu gosto daquela estratégia que diz assim, antes de você chegar anunciando o que você vai fazer, você começa a fazer. E aí as pessoas vão perguntar o que está acontecendo, e aí você manifesta. Eu acho isso muito mais poderoso do que aquele cara que fica fazendo muito anúncio e depois não sai do lugar. Na minha Sim. experiência, principalmente em organizações muito grandes, até em organizações muito grandes, um líder de média gestão, ele some. Para ele aparecer, ele tem que gerar resultado. Ele ficar anunciando o que ele vai fazer, ele some. Então, acho que ele tem que construir o resultado, ele tem que mudar as atitudes. E aí as pessoas estranham, que é o efeito atenção, que é o outro problema que a gente tem hoje. Hoje você precisa ter a atenção das pessoas de alguma forma, porque hoje a atenção média das pessoas são de 6 a 8 segundos antes delas começarem a procurar outra coisa, principalmente os mais jovens que estão muito acostumados aliás, mais jovens não, gente. O uso da terceira idade, a terceira idade com o TikTok está uma coisa crescente, né? Então, até a terceira idade agora já está se acostumando com o vídeo rápido. Então, assim, você tem que ser muito rápido para chamar atenção, e aí tem que ser autêntico. Se tiver de mentira, ninguém fica prestando atenção em você, né? Sim, sim, sem dúvida. Não, quando a gente vai, por exemplo, para as personalidades carismáticas, quando você tenta, por exemplo, pegar uma personalidade que não é a sua, que você não tem os seus pontos, você quer pegar os pontos fortes daquela outra pessoa que não são os seus, como você estava dando um exemplo, você não cativa, né? E há várias maneiras de você cativar buscando aquilo que tem forte, né? Que tem forte. Eu também concordo, por isso que no início eu falei, né? Que eu trouxe aqueles 4 pontos do mentoria autêntico que eu uso com frequência, mas sem dúvida, o ser modelo, ou seja, ser coerente e executar aquilo que eu prego é o mais forte de todos. Eu também concordo com você, Liz. A autenticidade, em alguns casos, ela é vista como uma fraqueza. Por quê? Porque no modelo tradicional de liderança,
os líderes, eles vestem uma armadura, uma Uhum. carapuça, ou sei lá o que, uma máscara de autoridade. É, veste uma personagem. Então, eles estão ali num palco da autoridade, exercendo um papel, né, de líder, que é um papel que muitas vezes está longe até dos valores dele. Eu sei porque eu passei por isso. Eu fui assim. Começo com 20 anos de idade, uma liderança completamente inexperiente, e foi assim. Uhum. Né? Até o momento quando você tira toda a sua máscara e sua fantasia de líder, né? E até, se possível, joga esse danado desse crachá fora, tá? Isso não importa, tá? E passa a ser você, com seus bons valores, né? Com seus princípios positivos, com a sua capacidade de realmente de se aproximar do outro e de expressar o que pensa, o que sente, com toda a naturalidade, né? Mas isso, ainda na cultura tradicional, que é o que predomina, isso ainda é considerado fraqueza. Isso ainda é considerado fraqueza. Eu já vi gente ser demitida por isso, mesmo tendo resultados excelentes, né? Porque, né, o presidente da empresa achava que isso era fraqueza, mesmo ele postando resultado. Não dá. É como se fosse macular aquela cultura da empresa que tem que ser a cultura de pancada, Massacrar. de massacrar o outro, né? É. Então, tem um traço cultural aí muito forte, e Aham. quem define a cultura é quem está lá em cima, né? A cultura vem de cima para baixo. Exato. Sempre tem que ser. Né? Sempre. E aí, um dos elementos que refletem a cultura da empresa é a forma como ela se comunica, de cima para Uhum. baixo, como ela se comunica de lado a lado, em todos os sentidos. Maneira como as Uhum. pessoas falam umas com as outras. Isso é um Sim. reflexo da cultura da empresa. Né? Então, assim, eu sempre digo assim que a porta de entrada, né, para você para você disseminar uma liderança mentora, né, que é uma liderança humanizada, preocupada com, além de ser humanizada, ela é preocupada com o desenvolvimento das equipes. A porta de entrada não está lá na equipe, não está no líder, a porta de entrada está no RH. É no momento que faz a seleção, o recrutamento e seleção. Tem que passar um tremendo filtro, né, nessa entrada, para que as pessoas que entrem alinhadas com isso que a gente está falando aqui, querendo. Isso se a empresa Uhum. quiser, né? Claro, a empresa não se preocupa. Sim. Pois é, Marcelo. Marcelo, É. Vanessa, oi, estão me ouvindo? tem? Sim? Oi, Vanessa, boa noite, Ari Marques. Tudo bem com Vai, você? Ari. Ah, olá, tudo bem, Ari? Como vai? Tudo Muito bom, frio em graças a São Deus. Paulo? Muito. Aqui continua sempre. Deixa eu fazer uma colocação. Você falando do CEO como storyteller, né? E da fidelidade e fidedignidade que tem que ter com a própria postura dele, com o passado, com o histórico dele. Eu linkaria também, não sei se eu errado, na realidade eu quero ter uma opinião tua. É, eu linkaria também que ele tem a ver, essa realidade, essa vivência dele tem a ver com o objetivo da própria empresa para onde ele está indo. Eu, Uhum. no passado, considerando que eu tenho quase 70 anos, já vi muita coisa, no passado eu vi um CEO em seu discurso de apresentação numa cervejaria em que ele iria assumir a cervejaria, ele se declarou abstêmio. É claro que não precisa ser alcoólatra para ser CEO de É. uma cervejaria, mas daí a ser abstêmio também e assumir e passar isso como uma verdade. Eu achei que fosse um tiro no pé. E acabou não dando Uhum. certo mesmo, mas não sei se foi por esse motivo. Curioso esse exemplo. Ai, Ari, que exemplo, hein? Fosse buscar. Porque, de fato, assim, é a história da coerência, né? Que você está puxando entre os valores da empresa, o valor do CEO, de estar tudo alinhado, né? É, por exemplo, empresas que pregam carbono zero e que são todas naturebas e tal, e o cara é exatamente um fanfarrão em termos do consumo de não reciclar, de não estar preocupado com o meio ambiente, né, de fazer N coisas. A gente já viu, por exemplo, o caso mais recente famoso foi do show dos Coldplay, né, do Coldplay, em que estava tendo um relacionamento extraconjugal, era uma vida particular, mas que respingou na imagem da empresa, né?
eu acho que as coisas precisam estar alinhadas. Esse exemplo é bem capcioso da questão alcoólica, da questão de uma empresa de produção de bebida alcoólica e o CEO citar que ele é abstêmio, né? E como é que fica essa relação? Realmente, acho que era uma coisa que ele não precisava dizer. Ele não precisava beber em público, mas ele também não precisava dizer que, do tipo, a depender de mim, essa empresa não ganha um centavo, né? Pronto. Em alguns momentos, o silêncio era bem precioso, né? Se eu fosse perguntada na altura, digamos assim, que na época, se eu fosse assessora dele, fosse perguntada sobre o discurso dele, eu dizia, veja bem, você não precisa dizer, tá bem? Que você não bebe. Não precisa dizer. Também não diga que beba, não vá mentir, né? Isso aí não cola. Mas aí, nesse caso, não precisa dizer. Eu optaria por essa saída. Isso aí. Vai, Legal. Marcelo. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Só para contribuir um pouco aí, né? Eu participei desses 2 dias aqui, ontem e hoje, né? Do 39º simpósio que teve de supply chain aqui em São Paulo. E vi, assim, que empresas como Unilever, Boticário, IP, estão bem nessa linha, assim, os CEOs falando lá, os diretores, os heads de operações, falando justamente dessas questões das pessoas, né? Uhum, E levaram justamente para esse lado da questão de que sem as pessoas as operações não chegam em lugar nenhum, né? Então, sou bem claro com relação a isso, de falar, tem que pegar na mão das pessoas e ensinar as pessoas a trabalharem hoje, principalmente os jovens, né? Se os jovens uhum, de hoje que estão entrando dentro das operações não tem aquela questão do pertencimento, né? Se não tiver alguém para explicar para ele o motivo que ele está dentro de uma operação, a operação que ele está fazendo ali, o que que vai causar, se ele errar, se não tem ninguém do lado colado, né, dizendo o porquê, o motivo que ele está lá, fatalmente não vai ficar na sua empresa, né? Então, eles foram bem claros com relação a esse assunto de puxar justamente essa nova geração que está chegando nesse momento, né? E explicar o dia a dia do trabalho e da atividade dele, tem que estar o RH, junto com as lideranças, colada com relação a isso, né? E a questão da comunicação, eles foram bem enfáticos, né, que as empresas estão passando por um processo daquela questão de reestruturar toda a parte de dar feedback, o que é um feedback, como fazer um feedback, né, um feedback, e não adianta também se fizer só um feedback 180 graus, que você que é líder para o seu liderado, né, tem que ser uhum, o feedback 360 graus, né, você falar com o seu liderado e também esperar o seu liderado falar sobre você também, né? E espera também uhum, vir a cobrança do seu lado também. Então tem que ser essa questão de duas vias de mão trocada realmente. Então eu vi a grande preocupação dessas grandes empresas, né? Em uhum, realmente eu não chegaram na palavra humanizar, né? Mas eu vi que estão indo por essa direção de puxar a liderança em sentido de ser mais comunicativo, ter mais abertura com os liderados, né? E dar essa chance deles comunicarem também do dia a dia de operação deles, o que está acontecendo, é a mão junta mesmo, né? E o líder de hoje, né, assim, que eles falam um pouco sobre isso, né, é a questão, você tem que ser um líder para cada liderado, né? Então, não tem aquele negócio de você dar o discurso bonitão lá na frente e você nem conhece a pessoa da operação que está abaixo de você. Então, você tem que uhum, encostar do lado mesmo do seu liderado, entender o ponto de vista dele, o que ele quer da empresa, o que ele espera da empresa e dar de mãos juntas para caminhar junto com a empresa, senão não conseguem caminhar, não vai chegar a lugar nenhum, né? Esse é, líder que, esse líder do passado, que é o que é com os dois pés no peito mesmo, que nem você acabou de falar aí, né, o cara foi, eu quero o caos aqui dentro mesmo, né? Quero que um vira contra o outro, aponta o dedo na cara mesmo, isso aí já não funciona mais, não. As empresas não estão buscando esse tipo de líder, não, viu? Elas estão buscando algo que seja um conciliador e faça as coisas fluírem de maneira bem óbvia e prática também, né? Tá? Só contribuição para vocês aí. sim, sim, sim. A empresa que realmente quer crescer, a empresa que quer, ela entende que o trabalho é uma parte fundamental da vida das pessoas, porque nós passamos mais tempo no trabalho, né, do que às vezes com a própria família.
Empresa que entende tem essa visão mais holística, humana e holística, ela vai em busca desse caminho, né? Não só da narrativa, não só porque o que a gente, muitas vezes, são as ondas, né? São as trends, as modinhas, né? Isso não deve ser uma modinha, não pode ser uma modinha, não, não, empresa a sério tem que entender que tem, tem que ser assim, a gente lida com gente, né? Se até a inteligência artificial faz um trabalho focado, exclusivo para uma pessoa, quanto mais nós, seres humanos, né? Antes de passar para a Branca, que eu estou vendo que a Branca quer fazer uma pergunta também, é, eu lembro que uma coisa super simples que eu fiz, que era saber absolutamente o nome de 100% das pessoas com quem eu trabalhava, chamar pelo nome, né? E aí, quando eu fui sair dessa empresa, a pessoa, só assim, um funcionário que tinha um carro que não era nem da minha equipe, nem nada, veio me dar um presente. E eu disse, ai, que delicado, muito obrigada e tal. E aí ele falou, ele era o porteiro, na verdade, a função dele era o porteiro. Pronto. Aí ele disse, Vanessa, porque você sempre foi a única pessoa que sempre me chamou pelo nome. Você sempre me deu bom dia, boa tarde, boa noite, me chamou pelo nome. Tipo, educação doméstica básica, né? Mas que ele vinha de uma cultura, provavelmente, que as pessoas nem davam bom dia, boa tarde, nem boa noite, muito menos falar o nome dele, né? Então, imagine esse efeito quando você tem uma escuta ativa, quando você realmente procura saber o que é que as pessoas pensam, isso que Paulo estava trazendo, né? Sobre os desafios e realmente estar junto. Quantas vezes, né, a gente aqui, quando estava no começo da carreira, uma pessoa que era mais experiente sentou assim do nosso lado e nos deu os caminhos das pedras, né? Para que a gente pudesse andar mais rápido, sem precisar passar pelos mesmos problemas que ela passou, né? Como isso foi importante para nosso crescimento pessoal e profissional, né? Por que não também fazer isso com outras pessoas? Isso aí. Branca. O Paulo sabe, eu sou aluna dessa turma agora, e a primeira vez, e meu contato com mentoria é também recente assim. E em comunicação é onde eu quero atuar. Então, eu ia te perguntar, já estava com essa pergunta na cabeça quando você começou dizendo que você atua como consultora, não como mentora. E, Uhum. e depois até quero aproveitar, e aí quando a Elis falou que ela atua como mentora em comunicação, eu até mandei uma mensagem aqui no chat para ela, que eu queria o contato dela para a gente conversar sobre isso, porque a minha pergunta é nisso, é nessa atuação, você não é mentora, é consultora por algum motivo? Você acha que em comunicação é um serviço que se presta mais à consultoria do que à mentoria? Então, eu não exerço a mentoria como profissão por causa do meu percurso profissional. Mesmo uma coisa foi levando a outra, então eu trabalhei com gestão de comunicação. Passei a trabalhar com gestão de comunicação de empresa, produção de conteúdo e depois eu comecei a ser consultora, ou seja, atender vários clientes para trabalhar a comunicação das empresas e, e acabei usando as ferramentas de mentoring para isso, porque como você começou agora, mas já deve ter percebido, Paulo faz questão de explicar bem a diferença, né, de mentoria, consultoria, tudo bem direitinho. Então, por isso que eu não digo que eu sou mentora, porque de fato eu não tenho um trabalho exclusivo de mentoria. Eu trabalho mais como consultoria, ou seja, apresentando resultados, buscando solução, fazendo junto com o cliente, não é dando o cliente para o cliente, olha, vamos lá, vamos conversar, e o que é que são os desafios, como é que você precisa caminhar? Não, mas eu uso muitas ferramentas de mentoria, eu tenho sem querer dar spoiler aqui do curso, né? Que acho que ainda não chegou, mas tem um quadro que Paulo dá, que eu fazia isso de forma inconsciente comigo, e aquilo foi um método, a metodologia que é muito boa, que são os passos. Quando você quer atingir um objetivo, os passos que você vai precisa dar, né, até chegar lá. Então, por exemplo, aquela ferramenta eu acho super importante. Eu uso,
né? Esses pontos que a gente vem falando aqui, que são a base do mentoring autêntico, eu uso, mas eu não sou mentora, né? Eu trabalho com a consultoria, porque eu vou lá junto para resolver. Estou ali trabalhando também, fazendo a minha parte, não é só dizer ao cliente e fazer o andamento junto com o cliente, não. Nesse caso, eu trabalho realmente como consultora. Deixa eu dar Mas as ferramentas contribuição, são um contribuir aqui diferencial, com eu essa, acredito, no meu trabalho. deixa eu contribuir aqui com essa conversa. Quem já passou por mim, assim, com aluno, sabe que eu digo o seguinte: cada vez mais eu enfatizo isso, inclusive. Você pode usar aquilo que faz de você, aquilo que você usa no mentoring, você pode usar no seu dia a dia, independente do seu papel de mentor, né? Então, por exemplo, eu ser um bom escutador, praticar uma escuta ativa, profunda, reflexiva, empática. Perfeito. Posso fazer isso em casa, no trabalho, na rua, dentro do ônibus, conversando com a pessoa, em qualquer lugar posso fazer isso, né? Então, um consultor também pode fazer isso. Bom, perguntas eficazes, as perguntas que mexem com o outro, né? Que fazem o outro pensar bastante e dar uma resposta substancial. Eu posso fazer isso em qualquer lugar, em casa, no trabalho, na igreja, no clube, e tal, qualquer pessoa. O consultor também pode fazer isso, né? Dar feedback construtivo. Mentor também, o consultor também pode fazer isso. Ou seja, tudo que a gente aprendeu para o mentoring, tá, tem, digamos assim, uma possibilidade universal de adoção, de ser praticado, Uhum, né? Então, algumas coisas também são comuns ao coaching, né, como a escuta, as perguntas e tudo tal. sim. No mentoring existem questões que diferenciam o mentoring dessas outras coisas, Uhum, porque a diferença básica que a gente viu de consultoria para mentor é que na consultoria o protagonista é o consultor, ele que faz tudo, né? E no mentoring, o uhum, mentor faz tudo para que o outro que faça as coisas, para que o mentorado é que faça e aprenda, para não precisar mais da ajuda do mentor. Tá? Então, uhum, todos esses elementos, né, como a Vanessa enumerou no começo, né, a escuta, as perguntas, a postura de acolhimento, o feedback, né, a abertura no relacionamento, a autenticidade, no nosso caso, do mentoring, tudo isso pode ser usado em qualquer profissão, na verdade. uhum, Qualquer profissão em que você lide com gente, né? Se for só apertar um botão de máquina, é uma coisa. Qualquer profissão que você lide com gente, você pode usar no seu convívio com qualquer pessoa também, independente de uhum, um contexto profissional. Então, assim, essas ferramentas, elas dão uma substância, ou digamos assim, uma essência, né, de mentor à sua ação na vida. Na vida. Através de quê? A comunicação, a maneira como você se comunica com as pessoas. Você se comunica escutando, você se comunica fazendo perguntas, você se comunica dando feedbacks bons, você se comunica demonstrando acolhimento, você se comunica. Tudo isso faz parte da comunicação de um mentor, mas fora do mentor, e tudo isso pode ser utilizado no dia a dia. Entendeu? A questão toda, Branca, é o modelo de atuação. Você, como consultora, vai entregar tudo pronto para o outro. Você, como mentor, É, fazer com que o outro aprenda a fazer tudo e não precise mais de você. No caso do media training, quando eu dou media training, é uma coisa meio mista, né? Porque eu entrego muita coisa, mas também tenho que ajudar a pessoa a aprender. Então, no media training, quando eu sou contratada para media training, ou seja, preparar as pessoas em cargo de liderança para serem porta-vozes da empresa, né? Seja numa comunicação interna, comunicação externa, aí uso muito mais ainda muito mais as ferramentas de mentoring. Por quê? Porque o protagonista é a pessoa, eu preciso dar ferramentas, apoiar aquela pessoa para ela depois caminhar sozinha. Porque eu não vou falar no lugar dela, eu não vou falar em nome da empresa, que tudo quem vai uhum. resolver é essa pessoa, né? Eu sei que a Lúcia abriu, levantou a mão, a minha dúvida era nesse modelo de atuação. E eu queria, não sei se a Elis Ramos ainda está aqui, que ela me mandasse no chat um contato para eu poder conseguir falar com ela Tá ali, direto. tá ali. Mas obrigada, a resposta me ajudaram muito, obrigada. Ah, que bom. Tá, É Lúcia agora, né? você. Isso. Então,
Vanessa, estou gostando muito do teu bate-papo, porque é bem interessante isso da comunicação, que muitas empresas, assim, investem muito em comunicação de diversas formas, e muitas vezes é algo tão simples, né, que o trabalhador, enfim, que a equipe de trabalho precisa saber, né? A gente já trabalha muito com comunicação dentro da empresa, mas eu gosto muito de trabalhar diretamente com as equipes, desculpa, ouvir as pessoas. E é interessante que às vezes aquela informaçãozinha, para onde é que vai esse pedido? Mas eu estou fazendo isso. Vai para o México, vai para os Estados Unidos. Muitas vezes são informações simples, né? E muitas empresas se preocupam com informações estratégicas, e não isso também é importante, mas muitas vezes são algo muito básico, né? De uma simples reunião de um gestor, reunir a equipe, alguns momentos na semana, e explicar, né? Falar sobre isso, o andamento das atividades. Uhum. Desculpa que eu estou Sim. gripada, porque aqui no sul a gente Tá bem frio, né? na temperatura, um dia está 30, outro dia está 15. E outro item bem importante que eu acredito muito, né, a cultura das empresas, valores, é tudo, né? A cultura a gente sabe que tem que mudar de vez em quando, né? Porque não pode ficar sempre engessada da mesma forma, principalmente quando, né, o líder maior, o acionista, pensa da mesma forma e não faz as Uhum. mudanças devidas, né? Uhum. Mas é bem importante porque a cultura, quando ela retém as pessoas, ainda tem um retorno positivo para as empresas, que quando a gente vê que todos os pilares estão em equilíbrio, tá legal, tá tudo certo, a cultura não mexe muito, né? Mas o RH sempre tem que Uhum. estar atento enfim, às ações da cultura, mas o que precisa mudar, né? E a liderança, muitas vezes a empresa ela pode ser, né, a melhor empresa, mas quem faz a empresa, quando a gente fala no pilar humano das pessoas, é o líder. O líder leva as pessoas para onde ele quer, né? Ele sabe os caminhos, ele sabe o que tem que fazer. Então, nós trabalhamos muito na empresa primeiro de tudo, assim, é a seleção do líder, né? Esse líder Uhum. tem habilidades, tem competências, a gente tem que fazer mapeamentos, tem que conhecer, tem que saber o dia dele, como ele funciona como se tivesse um papel de líder, né? Então, Uhum. todo o processo de seleção e também um período de experiência que eu acredito muito. Muitas vezes o líder, eu quero ser líder, eu tenho as minhas habilidades, mas aí no momento que ele começa a exercer a função de líder, não é bem isso, me apavorei, né? Então, a Uhum. gente tem um período de estágio, de um experimento, para realmente ver se ele quer isso. E a empresa tem que entender, está tudo certo. Não deu E às vezes certo. não precisa dar o crachá de líder, de gerente, E Não, deixa ver, a liderança ela vem, pode vir naturalmente, e aí promover aquela pessoa, né? Sem precisar dizer primeiro que ela está promovida, testar ela dessa maneira, do tipo, ver a postura dela com a equipe, e aí naturalmente pode surgir essa liderança e depois vai para o papel. Primeiro na prática, depois para o papel, né? eu acredito que gera menos pressão, menos medo, menos aquele sufoco do cargo. E agora? E agora, né? E eu trabalho com mentoria com a nossa liderança também. Eu Uhum. sempre digo para os líderes, gente, é muito barato a gente trabalhar com as pessoas, a gente não precisa de grandes investimentos. Primeiro de tudo, envolvimento, envolver a equipe, porque nós somos uma empresa de produção, né? A gente produz muito, a unidade que eu trabalho tem 3.500 funcionários. É Uhum. envolver, não importa qual atividade, por mais simples que for, né? Olha, o que tu Uhum. pode, que ideia você tem aqui para a gente desenvolver algo diferente. Uhum. Gente, a pessoa voa quando ela é envolvida. O interesse pela pessoa, né? Muitas vezes Uhum.
acontece, a pessoa se afasta, uma mãezinha, volta de licença, enfim. A primeira coisa que tem que fazer é chamar esse funcionário e conversar com ele. E aí, tá tudo bem, tu resolveu? Só pelo fato da pessoa estar contando, a minha criança ficou internada, tirava o soro, eu não dormia. Nossa, é uma terapia, né? E feedback contínuo, porque muitas empresas hoje criam ferramentas, criam muitas vezes assim que não funcionam, né, na prática, né? Às vezes é para bonito. Então, o Uhum. feedback contínuo, né, ele funciona muito bem, enfim, a pessoa está sendo vista a todo momento. Claro que tem que ser um feedback verdadeiro, não pode ser aquela coisa de, né, a gente brinca aqui no sul de ficar puxando o saco, tem que ser algo verdadeiro. Quando precisa realmente de desenvolver uma oportunidade de melhoria, precisa, tem que fazer, mas o papel do líder realmente é um papel muito desafiador, mas se o que trabalha no RH há muito tempo, o RH, ele tem um papel importante, ele tem que estar direcionando o topo da empresa para os caminhos corretos, né? O capital humano é o investimento mais importante da empresa, então o RH realmente tem que se posicionar, tem que estar no estratégico, tem que, né, cobrar quando precisa, né? Então, é desafiador, mas é bacana. E muitas vezes não precisa de muito recurso, não. A gente cria programas, né, com custos elevadíssimos, e muitas vezes são coisas bem simples, né? Sim, sim, sem Sim. dúvida. Se, ah, se, por exemplo, ser autêntico pode ser uma coisa muito simples, não pode? Para algumas Basta, pessoas é basta, super ba- difícil, né? sim, mas basta É você isso. tirar aquilo que não é você. É? É, Né? Assim, claro que para algumas pessoas é muito difícil porque eles precisam daquilo para se colocar, para se impor, para tal, né? Uhum. Mas aí que tipo de comunicação ele gera a partir daquilo, né? Porque a Sim, comunicação é feita, inclusive, em silêncio pela própria, né? A uhum. comunicação acontece sem palavras também. Sim. Então, É, até esse exemplo, sabe, Paulo, só pegando essa comunicação sem palavras, eu fiz um trabalho que eu tive que fazer, eu liderei 60 pessoas acho que eram de 8 nacionalidades diferentes. E foi um trabalho curto, mas intenso, e muita pressão. E o que foi interessante é que em nenhum momento eu partilhei, meu cargo era como se fosse gerente e tinha uma diretora, né? Em nenhum momento eu partilhei as pressões que eu recebia, porque eu dizia assim, o meu papel é bloquear e não passar isso para as pessoas. E foi curioso que, no final, todas as 60 pessoas escreveram um cartão postal quando acabou o projeto e nas suas línguas, agradecendo que a experiência tinha sido incrível e tal. E as pessoas vieram falar comigo e dizer assim, Vanessa, nós notamos, não por sua causa, mas por causa de outros fatores, a pressão que você estava recebendo, mas em nenhum momento você passou para a gente e você nunca tirou o sorriso do rosto. Queria agradecer muito por isso também, né? isso Então, comunica. dentro desse campo, Isso comunica. exato, só para dar um exemplo prático que eu vivi, né? De como você não precisa estar dizendo o tempo todo. As pessoas são inteligentes, elas percebem o contexto, percebem o movimento e como você está agindo. Em nenhum momento eu disse, eu deixei no caso, eu deixei de dizer, né? Que estava acontecendo isso, que a direção estava falando aquilo, e que tal, e que tínhamos que entregar resultado, e que temos que fazer aquilo e tal. Eu falei, não passei essa angústia, não passei a pressão para as 60 pessoas, e só estimulei. De alguma forma, sempre, todos os dias de manhã, fazíamos a reunião do dia, e ao final do dia, a reunião do dia, e víamos o que é que foi bom, o que é que não foi, o que precisava ajustar, e no final, e sempre, como ela disse, que eu fiz isso de uma forma muito natural, de sempre com um sorriso, e sempre ouvindo, e sempre ajustando as demandas pessoais, e correu tudo bem. No final, isso foi percebido por eles. Que eu nem, não era meu propósito que isso fosse percebido, mas foi, porque as pessoas percebem, né? As pessoas são inteligentes. A gente não pode subestimar nunca. Pode dizer para o pessoal que evento foi esse.
Ah, a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Nós estávamos trabalhando na acreditação que é o termo é acreditação aqui, o credenciamento. Credenciamos mais de 5 mil profissionais de 102 países, mais de 5 mil profissionais de mídia de 102 países. E aí eu era a gerente dessa equipe de 60 pessoas de mais de 8 países, acho que eram 8 países. Branca. Oi, Bra- Eu percebo assim várias coisas, não só organizacionais, não, que a gente está numa transição muito grande, né? Tem até aquela Amy Webb que fala de futurismo, que nós todos Uhum. somos uma geração T, que é uma Sim. geração que está transicionando, né? Então, ainda você vê as organizações muito presas ao que era feito até então, ao que, né, sempre deu certo, e Uhum. na prática isso está mudando de verdade na realidade, né? Então, esse papel da comunicação para conseguir azeitar essa engrenagem, né, de conseguir pegar a Sim. pessoa que está aqui, ó, e colocar ela aqui sem choque, sem, né, sem, com menos dor possível. Eu acho isso um papel muito legal da comunicação, importante e necessário, Às né? vezes temos 4 gerações trabalhando juntas. Imagina, 4 gerações, né? Então, são jeitos, são óticas de pensar, de ver, de experiências, tudo muito diferente, né? E aí a comunicação, ela ajuda também a costurar isso, mas eu reforço o que víamos dizendo, que o Paulo já falou isso, tem que ser algo que venha da cultura, que venha também de propósito da empresa e da presidência, digamos assim, seja o termo que for, do board, enfim, do que for. E aí entra na seleção do RH, escolher o líder, a pessoa em cargo de liderança, né? Para que ela esteja alinhada com esses valores e que esses valores sejam autênticos, sejam genuínos. Aí a gente vai fazendo essas camadas todas, né? Ok. E só para deixar aqui uma provocação, que a gente já passou da hora, né? Uhum. É, acho que a liderança, ela começa você sendo líder de você mesmo. Já pensou o que é isso? Você ter que abrir para você a sua própria verdade, né? Aí começa com autoconhecimento, vontade de mudar, tomar iniciativa para mudanças, né? E fazer, é o querer, é o querer mudar, mas para você precisa se conhecer, que é uma coisa que muita gente se nega a fazer, né? Sim. E aí não tem jeito, não tem jeito. Quem é Eu ia mentor, até fazer. oi, Desculpa, Paulo. posso Eu ia falar? até fazer uma analogia. Desculpa aí, tá, Sueli? Que Sueli tá aqui, né? Psicóloga, com a analogia que eu ia fazer. Porque esse trabalho, quando a gente faz, seja de mentoring, seja usando as ferramentas do mentoring, a pessoa que está sendo mentorada ou a pessoa que está recebendo essas ferramentas, ela precisa ter essa autoconsciência. É meio quando você vai para terapia, né? Você está indo para terapia porque o seu pai está mandando, você está indo para terapia porque, nesse caso, a empresa está mandando, né? Você fazer um trabalho de comunicação para a liderança. Se você não reconhecer, não tiver essa. Não, tem uma palavra que agora está me escapando em português. Por que está vindo a palavra em inglês, não está vindo realized? Como é que. Ah, É, meu Deus, por que isso? imaginar, pensar numa coisa. Não, ou seja, de você se convencer, pronto. Você se Eternalizar isso. conven... É, se você não se convencer que você realmente precisa melhorar e tal, nada, vai tentar, é como na terapia. Se você realmente não se predispõe a enfrentar, né, os medos, a enfrentar as falhas e se autoconhecer, vai para frente, né? A terapia não anda. Assim também não anda a comunicação da liderança se você não se propuser realmente a enfrentar e acreditar que precisa evoluir de alguma forma. Isso aí. Então, ponto de partida é o líder, ele próprio, né? E aí, por aí vai. Uhum. Luan, eu tenho aí o privilégio da última pergunta de hoje. Boa noite a todos. Para finalizar, muito prazer, me chamo Luan Mello, sou estudante de psicologia aqui no Porto, aqui em Portugal também. Aham.
E Opa, Ah, oi. aprecio imensamente a oportunidade de estar tendo essa aula sobre mentoria, comunicação e valores. E para finalizar essa pergunta para o senhor Paulo e para a Vanessa, eu queria saber qual seria o principal conselho que vocês, já agora experientes nesse mundo, né, no trabalho, vocês dariam para vocês mesmos quando eram jovens aspirantes ao mundo Ai, profissional. tantos. Nossa. O Quer principal, começar, algo que Paulo? seria interessante. eu diria o seguinte: coloque-se no lugar deles. E imagine o que é que eles gostariam que o líder fizesse com eles. Ok. E eu era seja mais. Ai, meu Deus, hoje eu tô. Agora, isso aqui A já é palavra porque vem em inglês, vem em é uma inglês. e 15 da manhã, o cérebro já tá mais devagar do que normalmente, né? Até porque eu tenho um cérebro rápido, mas tá meio lento. É, seja mais condescendente, sabe? Porque a minha régua era muito alta e muito dura. E acho que você precisa ser mais suave, sabe? E aceitar mais as coisas Possível. consigo mesma. Eu tô dizendo para Vanessa, Vanessa com Vanessa, né? Vanessa hoje com 42 para Vanessa com 20 anos. Era dizer, calma, seja mais amorosa com você mesma, sabe? Tenha calma, é um processo. Vamos lá. E aí isso vale também quando você está num cargo de liderança que alguém está fazendo alguma coisa errada e tal. Então, assim, peraí, calma, vamos lá. O que foi que aconteceu? Vamos aqui, né? Ser mais parceira de si mesma e com os outros. Perfeito. Obrigado Muito aí. bom, Tá, e Luan, obrigado, né? Foi uma pergunta muito legal bom. para Não, finalizar, né? eu que agradeço. Um Admiro muito o brinde trabalho a de ambos, todos, um então brinde é a um, todos. um brinde. Opa, Elcio, que bom. Gente, Então, muito parabéns. obrigado, tá? Boa A partir de noite. amanhã isso vai estar lá no nosso canal Erlis, ou Erlis Mentoring, no YouTube, né? Se vocês quiserem pegar o link e compartilhar por aí com quem que vocês quiserem. Ô, Paulo, posso aqui, só dando, já que Vanessa citou o meu nome, só dando feedback para uma comunicadora, você sendo uma ótima psicóloga também, viu? Uhum. Parabéns pela palestra, pela forma como você colocou a sua experiência, né? Quer dizer, o bom é isso, né? Você não trouxe uma teoria, trouxe a tua vivência também, né? Então, com Obrigada, certeza tem Sueli. muita aprendizagem aí nessa área comportamental, emocional, né? Lidando com tantas pessoas. Parabéns, viu? Muito bem Obrigada. colocado. Compartilhar sua Obrigada. experiência foi muito bom. Participar e escutar como você tem vivenciado tudo isso. Obrigada aí, tá? Obrigada Beijo. também. Beleza? Gente, muito obrigada. Obrigada, Paulo, mais uma vez pelo convite. Nada. Obrigada a todos. Ótimo, Olha, obrigado a Luan, também Boa você. obrigada noite. por Um estar aqui abraço a junto todos e conosco boa amanhã da noite. Valeu, manhã. gente. Obrigado Valeu, um aí. Tchau, abraço. tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Valeu, boa tchau. noite. Boa noite.